Quero que você abra comigo lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, é logo depois do livro de Juízes. Vamos ler alguns versículos do livro. Capítulo 4, vamos ler o verso 14, 15. E diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, e não deixou hoje de lhe dar um neto que seja o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Ele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz. Para você ela é melhor do que 7 filhos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. E nesse momento queremos ouvir o teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Somos gratos pelo teu amor que nos alcança, pela tua misericórdia que se renova nessa manhã. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Quem esteve aqui pela manhã na escola bíblica? Só para eu saber. Poucos. O Senhor já falou conosco sobre o tema dessa manhã, que é alegria. Nós cantamos sobre a alegria, mas foi falado aqui sobre a alegria. Alegria da salvação, alegria de ver alguém se converter, alegria de estar na presença de Deus. Então hoje a palavra-chave é alegria. E alegria é uma experiência profunda no coração humano. Ele é diferente da felicidade que depende das circunstâncias externas. Para que a gente fique feliz, a gente depende de algo externo, de algo que eu vou ganhar, de algo que eu vou fazer. Mas a alegria é diferente. Ela é um estado interior de contentamento, de paz, que permanece mesmo em meio às adversidades. Você consegue identificar isso na sua vida? E mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos difíceis, a alegria do Senhor está ali, te confortando, te fazendo caminhar, te fazendo olhar para a vida apesar das circunstâncias. É dessa alegria que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. É dessa alegria. E a própria palavra de Deus já nos ensina algo especial sobre a alegria. A palavra vem do latim, que é alecer, que significa vivo, animado, cheio de vida. Ou seja, é uma alegria que traz vigor, renovo, esperança para a nossa caminhada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Gálatas 5:23. Nós olhamos então a palavra alegria ali no meio do dom do Espírito. A alegria não é apenas uma emoção passageira, mas ela é fruto do Espírito Santo em nós. O que diz lá em Gálatas? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há nada que aconteça externamente conosco que pode mudar o dom do fruto do Espírito que há em você. Se você é do Senhor, se você entregou a sua vida, você tem esse Espírito que habita em você, que age em você, que te traz esse amor, essa alegria, essa paz, essa bondade, esse contentamento na vida. Então, o dom de Deus que nasce da confiança na fidelidade de Deus. Então, eu sou alegre, eu confio em Deus, que eu sei que eu pertenço a um Deus que é bom, que é poderoso, que é soberano. Amém? Aleluia. Eu coloquei uma frase aqui para a gente refletir. A verdadeira alegria é renovada quando reconhecemos a mão do Senhor agindo em nossa história, mesmo depois de períodos de dor, amargura. Essa é a alegria verdadeira. Quando nós reconhecemos a mão do Senhor agindo na minha vida e na sua vida. E mesmo que depois que eu passe por períodos de dor e amargura, a alegria está ali, firme, forte, permanente, inabalável. Por isso, quando nós falamos em alegria, nós estamos falando de algo
não é superficial, é algo que é profundo, é algo que é uma experiência que vem de Deus para nós. Tudo aquilo que vem de Deus é grande, é poderoso, nos invade, nos atravessa, vai além do nosso entendimento e da nossa compreensão. E é essa alegria que eu gostaria que você conhecesse hoje, que você se apegasse hoje, que você entendesse que você pode ter uma vida alegre, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar da dificuldade da sua vida. E a palavra de Deus diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos falar juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. Possamos encontrar alegria no Senhor e possamos nos fortalecer a cada dia no Senhor. Então, a nossa personagem dessa manhã, nós estamos sempre fazendo assim, né? Nós trazemos uma palavra-chave, personagem, para que através desse personagem nós possamos compreender o que o Senhor faz através da vida das pessoas e o que Ele continua fazendo através da minha, da sua vida. Hein? Então, a personagem de hoje é Noemi, a mulher israelita, foi casada com Elimeleque. Desse casamento ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Indica que esses 2 filhos tinham alguma dificuldade na saúde, eles eram doentes, eram fracos, mas ela teve então esse casamento, esses 2 filhos. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, que houve um momento em que teve fome na terra de Belém, e essa família então foi buscar abrigo em Moabe, uma outra cidade. E quando eles foram para essa cidade, ali eles se estabeleceram. Seus filhos se casaram com mulheres dali. A palavra fala que eles se casaram com Orfa e Ruth. Eram 2 mulheres daquela cidade ali de Moabe. Se você buscar saber de onde veio essa cidade, quem foi Moabe? Moabe foi filho incesto entre Ló e sua filha mais velha. Então é esse contexto aqui para a gente entender e começar a avançar. Então Moabe, Noemi perdeu o seu marido. Ela ficou viúva enquanto ela estava morando nessa cidade. Passaram-se mais algum tempo. Ela perdeu também os seus 2 filhos. Eu queria que você entrasse comigo nessa história, entrasse comigo na dor dessa mulher. Perder o esposo, aquele companheiro de vida, aquela pessoa com quem ela construiu a sua história, quem ela teve os seus 2 filhos, quem ela passou tantas dificuldades e tantas alegrias junto. Ela perde esse companheiro. Ela se torna então viúva. Passaram-se mais algum tempo, ela perde então também os seus 2 filhos, que não eram tão saudáveis. Ela fica viúva, e agora a dificuldade dela era muito maior. Agora eram 3 viúvas e não mais uma viúva. Então agora Noemi era viúva, Ruth se tornou também uma mulher viúva, e Orfa também mulher viúva. Então imagine a dor dessas mulheres, principalmente naquela época, o sustento vinha através do homem. Então, pela graça do Senhor, Noemi ouviu dizer também, na cidade onde ela morava, o Senhor voltou a abençoar aquela terra e havia pão novamente na casa de pão. Então ela resolve voltar. E as suas 2 noras vão com ela. Mas no caminho ela fala, filhas, não está certo. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês, para que casem com eles. Volte para a casa dos seus pais. Ela insistiu com as noras. E uma delas realmente voltou. Orfa volta para a casa dos seus pais. Mas Ruth, ela fica. E ela faz a declaração mais linda que nós já ouvimos na Bíblia, a declaração de amor que diz assim, teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Muitas pessoas usam esse versículo até em convites de casamento. Mas essa declaração de amor foi feita por uma nora a uma sogra. Ela falou, não, caminhei contigo até aqui, eu quero ir. Teu Deus vai ser o meu Deus. Teu povo vai ser o meu povo. E é aqui que eu quero começar então
a refletir com vocês. E o tema dessa manhã é da amargura à alegria. Existe alegria depois da amargura. Existe alegria depois do sofrimento. Existe alegria depois da dor. Amém? E o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é que a alegria pode ser obscurecida pela dor por algum momento. Por algum momento a alegria ela pode ser até um pouco sufocada, mas é temporário. Diga comigo, temporário. Tem que ser temporário. A palavra de Deus diz então, lá em Rute capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: assim, pois, foram ambas, quem? Rute e Noemi, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chame Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Então, ao chegar em Belém, ela foi recebida pelas mulheres da cidade. Não é Noemi que está vindo ali? E ela estava tão amargurada pelas suas perdas, e ela pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Me chame agora de amarga, me chame agora de Mara, pois senti que Deus havia permitido que ela passasse por grande aflição. Mas eu queria que você entendesse no seu coração. Eu sei que é difícil quando nós estamos passando por dores, por luto, por perdas, mas a dor, ela não define a nossa identidade. A dor que estamos passando, ela não define quem você é, ela não define quem eu sou. A dor não define a sua identidade. Naquele momento de dor, ela se apresentou como Mara, mas ela era conhecida como Noemi. Noemi significava agradável, formosa, mostrando que aos olhos de Deus, as pessoas, a identidade dela verdadeira ainda não tinha mudado. Ela continuava sendo Noemi, apesar de tudo que ela tinha passado. Então, muitas vezes, no meio do sofrimento, nós passamos sim a nos rotular. Eu sei que você não é diferente de mim. Quando nós estamos passando por algumas situações, nós começamos a rotular, acho que eu não dou certo para isso. Estou me sentindo fracassada nessa área. Ou quando você sente rejeição em alguma situação na sua vida, você começa a rotular, você começa a caminhar na margem, você não quer mais fazer parte. É assim que acontece quando a pessoa está ferida. A pessoa se afasta, ela não quer estar junto, ela não quer abrir o coração, ela não quer mostrar a dor. É isso que o inimigo quer que você faça, que você esconda a sua dor. Mas quando a gente revela a nossa dor a Deus, meu filho, minha filha, quando você revela a sua dor ao Senhor, Ele traz cura, Ele traz bálsamo. E é isso que Ele tem para nós, vida nova, alegria, renovo. Ele quer mudar esses rótulos que a gente traz sobre as nossas vidas. Então a gente passa a se definir pela perda, a gente passa a se definir pela decepção, pela falta, por aquilo que eu não tenho ainda. Mas Deus nos chama pelo nome, não pelo nosso trauma, não pela nossa dor. Ele nos chama de filho e filha. Ele nos chama pelo nome. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 43, não temas, que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és eu. Não temas. É a primeira palavra que chama a confiar. Confie em mim, não temas. Medo muitas vezes pode nos paralisar, mas Deus nos lembra que não precisamos viver presos à dor, à ansiedade, à insegurança. Ele continua dizendo, porque eu te remi. E aqui está a base da nossa confiança. Ele nos redimiu. Ele nos remiu. O termo remir aqui significa resgatar. Deus nos resgatou da nossa dor. Deus nos resgatou da nossa vida antiga. Deus nos resgatou da nossa velha natureza. Ele pagou o preço para libertar a nossa vida da escravidão.
Deus está dizendo para mim e para você, você não me pertence por acaso. Eu paguei um preço. Você já foi em algum lugar, você paga por uma coisa que você não leva? Você comprou aquilo. O Senhor nos comprou com o sangue dele. Então nós somos dele porque ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida plena, vida alegre, uma vida liberta do pecado, uma vida liberta do inferno, que o Senhor tem o céu para nos dar. Através de Jesus Cristo nós temos a eternidade. Amém? Nós temos a eternidade. Ele continua dizendo, chamei-te pelo teu nome. Isso revela o quê? Identidade e intimidade. Deus não nos trata de forma impessoal ou distante. Ele nos conhece na nossa individualidade. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe a nossa história, ele sabe a nossa identidade, ele sabe o que a gente está passando, ele sabe a nossa dificuldade financeira, ele sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, ele sabe a enfermidade que assolou a sua casa, mas ele está com você, na dor, no sofrimento. Quando Davi fala, quando eu passar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Seu cajado me consola, ele está comigo. Tu és meu, ele continua dizendo. Nós pertencemos a ele. Tu és meu, tu és minha. E não, nós não pertencemos a Deus e não à circunstância que nós estamos, não ao problema que nós estamos passando, não ao passado que às vezes tenta trazer prisões para a nossa vida no hoje. Que nós possamos viver uma vida plena com o Senhor. Então esse senso de pertencimento vem do próprio Deus para nós. Nós pertencemos a Deus. Aquele que é poderoso, aquele que pode nos guardar, aquele que pode fazer com que a gente passe por qualquer situação. E ele está conosco, amém? A palavra de Deus diz lá em Salmo 35, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar passando por um momento escuro, por um momento de noite na sua vida, mas o amanhã vai chegar, a alegria vai chegar. Você vai conseguir enxergar o Senhor depois de toda a dor. Depois que você enxugar suas lágrimas, o Senhor vai estar enxugando as suas lágrimas. Você vai poder enxergar. E muitas vezes quando nós estamos sendo movidos pela nossa dor, foi falado aqui, o pastor Adriano falou, que aquilo que está no nosso coração revela a nossa vida. Então muitas vezes nosso coração está com muita dor. E aí quando nós abrimos a nossa boca, a gente fala com a dor. A gente traz para fora essa dor. Mas faça isso na presença de Deus. Dobre o seu joelho diante do Senhor. Põe a sua dor para fora diante daquele que pode fazer com que o seu choro se torne em riso. Fazer com que o amanhã chegue na sua vida e a alegria seja plena. Uma alegria que te traga confiança nesse Deus que te chama pelo nome. Amém? A vida com Deus, meu querido, não é só no domingo. A vida com Deus é todo dia. A vida com Deus é quando você deita, é quando você acorda. A vida com Deus é quando você abre os seus olhos. Você diz, Senhor, eu estou vivo, estou viva. Há sopro de vida em mim. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Mas antes de fazer tudo que eu tenho para fazer, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo sopro de vida que está em mim. Que eu faça algo de bom com a vida que o Senhor me deu. Que eu faça diferença na vida das pessoas que me cercam todos os dias. Eu sei que você passa sua vida muito tempo do lado de alguém. Casamento, na família, no trabalho. Eu mesmo trabalhei no mesmo lugar 13 anos. Será que nesses 13 anos eu fiz diferença na vida de alguém? Será que nesses anos todos que você trabalha com alguém, você está fazendo diferença na vida dessas pessoas? Você está mostrando que existe uma alegria que é possível ser vivida apesar da circunstância? O Senhor possa fazer te refletir nessa manhã. Mesmo quando a dor parece interminável, Deus traz consolo e renovo. Consolo e renovação. No Senhor nós temos renovo. Quanto é difícil perder alguém que a gente ama.
Quanto é difícil passar pelo luto. Mas é necessário. Que você não é o primeiro e nem vai ser o último. Vai experimentar essa dor. Mas quando você experimenta essa dor, junto com Deus, com o consolo dEle, com o bálsamo dEle, com o Espírito Santo que intercede por você, você vai ser uma pessoa mais forte, você vai ser uma pessoa que vai ter condições de também ser consolo na vida de outro. Porque você carrega a esperança, amém? Você carrega a esperança dentro de você. A palavra de Deus continua dizendo lá em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, todavia, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É fácil estar feliz quando tem dinheiro na conta, quando tem uma viagem marcada, quando a saúde está em dia, mas o profeta está dizendo aqui, ainda que não haja fruto, ainda que não haja tudo aquilo que eu preciso no momento, vou me alegrar no Senhor, porque a minha alegria não está na circunstância, a minha alegria não está em coisas, a minha alegria está no Deus da minha salvação. Nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel nas suas promessas. Mesmo quando a dor é intensa e nos marca profundamente, Deus promete consolo e restauração. A palavra do Senhor nos restaura, traz consolo. A tristeza e o sofrimento são temporários, mas o amor e a fidelidade de Deus são eternos. Nos alcança todos os dias. Então podemos confiar que mesmo em meio à dor, Ele nos consola, Ele nos sustenta, Ele transforma as nossas lágrimas em alegria. Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Amém? Diga, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é esse Deus que traz consolo, que traz renovo sobre a minha vida. Mas um segundo ponto que eu quero refletir com você. A alegria, ela é fortalecida pela fidelidade de Deus. A palavra de Deus continua dizendo lá, em Rute capítulo 1, versos 16 e 17. Rute disse, não me supliques para que te deixe, para deixar de seguir-te, pois para onde fores, eu irei. E onde te alojares, eu me alojarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. E faça-se assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não seja a morte me separe de ti. Como a gente deseja receber essa declaração de amor do marido, né? E algo que não seja a morte me separe de ti. É contigo que eu quero ficar. É ao seu lado que eu estarei. É com você que eu quero caminhar. Essa foi a declaração de Ruth para Noemi. Muitas vezes a gente passa então por momentos de dor, de perda, como nós falamos aqui. E sem perceber, Deus já está agindo em nossas vidas. Deus já está colocando pessoas no nosso caminho. Deus já está preparando situações para que tudo aquilo seja mudado na minha vida. Noemi então voltou profundamente abalada para a cidade dela, achando que estava tudo perdido, mas Deus estava guiando cada passo dela. Colocou então Ruth para estar com ela, para ser a sua companheira, para estar ao lado, para suprir as necessidades. E através da vida de Ruth, resgatador veio, Boaz, que foi seu marido depois, supriu então as necessidades dela, sendo resgatador de sua vida. Então, às vezes, nós sentimos na nossa caminhada, estamos sozinhas. Existem algumas situações que realmente são específicas na nossa vida. Nós nos sentimos sozinhos. Nessa hora, nós precisamos nos lembrar que nós temos um que nos ama, que nos sustenta. Está esperando o seu clamor. Clame a mim.
responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Busque ao Senhor e vai falar contigo. Ele vai te mostrar caminhos que você não está percebendo, porque a dor te permite enxergar sozinho. Mas com Ele é diferente. Ele abre caminho, Ele endireita o caminho, Ele vai à frente. Tudo fica mais fácil. Porque o Senhor é conosco. Ele nos conduz com amor. Ele prepara pessoas, Ele prepara oportunidades e caminhos. Muitas vezes, só compreendemos depois. Foi assim com Noemi. Ela achou que estava chegando na cidade derrotada, enfraquecida, cheia de dor, viúva, e ainda trouxe com ela outra viúva. O que vai ser de mim agora? O que vai acontecer com a minha vida? Parecia que tudo estava perdido. Porque ela estava olhando circunstâncias. Assim também é comigo. Quando nós olhamos para algumas situações da nossa vida, saída, nós nos lembramos que existe um Deus no céu. Mas que esse Deus no céu nos enviou um Espírito que habita em nós. Então Ele não está tão longe, Ele está aqui. Amém? Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. Temos que falar com Ele. Quem o Senhor tem colocado ao seu lado? Quem são as pessoas que o Senhor tem colocado na sua caminhada? Quem é a Ruth que caminha com você? Mas você pode pensar assim, pastora, eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma Ruth que caminha comigo. Eu não tenho essa pessoa que vai à frente. Mas você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que é nosso conselheiro, nosso consolador, aquele que nos guia, aquele que nos faz lembrar da bondade de Deus, da sua fidelidade. E a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14 e 17, são palavras do próprio Cristo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Amém? Você é essa pessoa. Amém? Você já é discípulo. Então você tem esse Espírito. Você carrega a presença de Deus. Você carrega a resposta. Você carrega dentro de você a cura. Você carrega dentro de você a mensagem de esperança, a mensagem de vida, a mensagem de consolo. A alegria do Senhor está com você, aonde você entrar, aonde você pisar os seus pés. Aleluia. O Senhor nos enviou esse Consolador para estar conosco, para nos fazer lembrar quem Ele é. O Espírito Santo nos transforma. Pessoas tímidas, a pessoas que falam na presença de Deus. O Senhor me conhecia. O Senhor sabia. Por minha vontade, eu nunca estaria diante de pessoas para falar. Mas o Espírito de Deus, esse Espírito que nós falamos pela manhã, esse dunamis, nos capacita, nos levanta, nos mostra que não é na nossa força, mas é na força do Senhor que nós avançamos, que nós fazemos, que nós conquistamos. É na força dEle. Ele nos sustenta, porque Ele nos levanta, Ele nos transforma, Ele trabalha no nosso coração, Ele molda a nossa vida à imagem de Cristo. E nos enche de amor, nos enche de paz, nos enche de alegria. O próprio Cristo vai nos enchendo, mesmo em meio às dificuldades. Todos nós temos. Todos nós temos. Existe dificuldade, meu irmão. Vai te acompanhar até o fim. É assim, é a vida. Assim foi com o apóstolo Paulo. Falou, filho, a minha graça te basta. Isso vai te acompanhar até o fim. Você dá conta? Comigo você dá conta. Que a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. O Espírito Santo também intercede por nós. Nos momentos de fraqueza, quando não sabemos o que dizer, quando não sabemos o que fazer, Ele ora por nós. Ele nos guia. Ele coloca palavras na nossa boca. Ele nos ajuda a agir da maneira correta, conforme a vontade de Deus. Às vezes não é na nossa vontade que nós vamos fazer as coisas. Até mesmo para o reino de Deus. O Senhor nos incomoda a fazer algo que nem é o nosso desejo, mas é o que precisa ser feito.
E um dia você falou, eis-me aqui. Ah, mas eu não tenho dom. Ah, mas eu não gosto disso. Você disse, eis-me aqui. Eu posso contar com você, filho. Eu posso contar com você, filha. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei falar. Assim foi com Moisés. Assim foi com todos os homens e mulheres que olharam para a sua fraqueza. Que olharam para as circunstâncias e falaram, eu não dou conta. Mas com o Espírito Santo de Deus você dá conta. Amém? Com o Espírito Santo de Deus você avança. Com o Espírito de Deus você nem se reconhece mais. Amém? O Espírito Santo revela a verdade. Ele nos ajuda a enxergar além das circunstâncias, trazendo clareza, discernimento, sabedoria para cada decisão da nossa vida. Mas para isso, você precisa ler a palavra. Como que você vai encontrar sabedoria se você não conhece a palavra? Se você não sabe o que Deus tem para você? O Espírito Santo, ele nos dá, sim, poder. Não podemos enfrentar sozinhos a vida. Ele nos fortalece para vencer desafios. Ele nos fortalece para permanecer, mesmo em meio a circunstâncias. Ele nos fortalece nos desafios. Ele nos faz permanecer na fé para cumprir o propósito de Deus. O propósito que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Muitas vezes, meu querido, a alegria começa a ser renovada de forma silenciosa. Vai percebendo isso na sua vida? A alegria vai sendo renovada de forma silenciosa. Enquanto Deus trabalha nos bastidores. O Senhor Jesus fala, o meu Pai continua trabalhando. E o Senhor continua trabalhando nos bastidores da minha vida e da sua vida. Porque Ele é fiel. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamado. Você foi chamado por um Deus fiel. Por um Deus que não muda a sua palavra. Então vai na força, vai com fé, vai com segurança, porque Deus é fiel. E através da fidelidade de Deus você vai encontrar a alegria. E não é uma alegria superficial. Não é essa alegria que a gente sente quando a gente compra algo novo. Quando a gente compra uma roupa nova, uma casa nova, carro novo, a gente fica feliz, alegrinho, né? Mas logo passa. Logo você quer outro carro. Logo você quer outra roupa. Logo você quer outra qualquer coisa. Mas a alegria do Senhor permanece em nós. Viva em nós. Então não é uma alegria superficial, mas é uma alegria que traz restauração completa. E só Deus pode dar. Homem nenhum pode oferecer a você a alegria que vem da fonte de vida que é o Senhor. Amém? Mas a palavra de Deus também diz lá em Jeremias 31:13. Transformarei o seu pranto em alegria. Dar-lhe-eis consolo e alegria em lugar de tristeza. Aleluia. Transformarei o seu pranto, o seu choro em alegria. Dar-lhe-ei consolo e alegria novamente em lugar da tristeza. Deus promete transformar nossa lágrima de sofrimento em lágrimas de alegria. Quem aqui já teve o prazer, a alegria de chorar de felicidade? Amém. Deus é tão fiel, irmãos. Esses dias eu estava tão coração provado. Eu ia fazer a viagem com a pastora Márcia. Não deu certo de última hora. Mas o Senhor sabia que Ele precisava trabalhar em mim. Porque Ele conhece a nossa história. E conhece o nosso coração. Eu fiquei tão triste. Eu falei, Senhor, eu vou sozinho. Eu sou uma pessoa que gosta de estar acompanhada. Eu estou sempre com o Gilberto. Onde vocês me veem, ele está junto. Quando ele não está junto, né? Quando a gente não está junto, alguém estranha. Estou sempre junto, eu estou sempre acompanhada, eu estou sempre com... E eu ia fazer essa viagem de avião, uma coisa que eu não gosto, sozinha. E aí quando eu cheguei no aeroporto, né, aquele aeroporto imenso, já entrei, né, ali emocionada, com lágrimas nos olhos, falando com Deus.
entregando diante dele esse meu medo, essa minha tristeza, porque eu sabia que eu ia passar dias maravilhosos na presença do Senhor, eu ia me encher de alegria ali. Aí eu fui tomar meu café, estranho de novo entrar naquele ambiente para tomar café sozinho. Falei com 2 irmãs que já tinham me mandado mensagem, ó, tô orando, hein? Vai na paz, vai no Senhor. Aí mandei a fotinha que eu estava tomando café. E aí, continuei a minha caminhada. Falei, eu já vou indo pro portão. Ficar lá sentadinho esperando o embarque. Para minha surpresa, para minha alegria, quando eu fiz a curvinha, eu olhei para uma irmã, olhei para uma pessoa sentada assim, falei, parece que eu conheço. Uma irmã do Espírito Santo, irmãos. Olha o nome. Uma irmã do Espírito Santo estava no aeroporto. E ela estava indo para a mesma conferência que eu. E era uma irmã que eu tinha passado um final de semana com ela. Fui até a igreja dela no ano passado, uma conferência de mulheres. Quando nós nos abraçamos, naquele momento eu chorei de alegria. Eu chorei de alegria. De ver o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Eu estou contando isso para que o seu coração se alegre em Deus. Se você fizer conhecida as suas vontades e o seu desejo, você sabe que Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você deseja. Mas é tão bom quando você fala. É tão bom quando você abre essa sua boca santa e fala para Ele, Pai, eu preciso disso. Eu sei que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor pode ir além. E aí eu fui sentada do lado da irmã. A outra que estava sentada do meu lado também, eu não sabia, também estava indo para a mesma conferência. Só que ela ficou quieta, eu fiquei só sabendo depois que a gente desceu. Eu estava cercada de pessoas ali, que estavam indo para o mesmo lugar que eu. E nós estamos sentados aqui, do lado de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Amém? Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo sentar à mesa que está preparada para nós, desde a eternidade. Aleluia. Então o Senhor transforma o nosso pranto em alegria. O Senhor traz consolo. O Senhor oferece paz e conforto, mesmo em momentos difíceis. Ele nos abraça nas nossas lutas e nos fortalece emocionalmente. Eu precisava daquele consolo. Eu precisava ser confortada naquele momento pelo Senhor. E eu me senti tão amada. Que o Espírito Santo te dê oportunidade de você se sentir amado. De você se sentir cuidado por Deus. Porque isso não acontece só comigo. Acontece com todo aquele que é filho amado de Deus. Amém? Amém. Alegria em lugar de tristeza. Deus é especialista em renovar o espírito abatido. O espírito abatido foi renovado naquele momento. Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele nos dá esperança. Ele nos dá motivo para sorrir novamente. Mesmo após perdas e decepções. Noemi passou por muitas perdas. Noemi passou por muitas decepções. Mas o Senhor colocou do lado dela uma amiga fiel, uma companheira. E através da vida daquela moça, toda a sua história foi restaurada. Então a dor ela é temporária na minha vida e na sua vida. Mas o amor e a fidelidade de Deus são eternos. Podemos confiar que Ele trabalha em nossas vidas para transformar o nosso sofrimento em bênção, para transformar a nossa tristeza em alegria, para transformar as nossas lágrimas em consolo. Então, a aplicação aqui para esse ponto. Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele permanece fiel. Confie. Confie nessa situação que você está vivendo. Mesmo que você não esteja vendo agora. É temporário. Ah, pastora, mas e quando é a perda de alguém? Quando é a morte de alguém? O Senhor vai te ajudar a passar por essa perda. O Senhor vai colocar também pessoas do seu lado que vão caminhar com você. E vão se tornar pessoas fundamentais na sua vida. Mas essa pessoa que já partiu, essa pessoa que já foi, você pode desfrutar da presença dessa pessoa. Guarde na sua alma e no seu coração as boas lembranças.
os momentos vividos. E isso te traga à mente hoje para viver a sua vida de maneira plena. De ser companheiro, de ser amigo, de ser uma pessoa agradável na vida das pessoas. De fazer a diferença hoje, porque você não sabe do amanhã, assim como ninguém sabe. Mas uma terceira coisa que eu quero refletir com vocês nessa manhã é que a alegria se completa do cumprimento da promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus na sua vida? Todos nós temos promessa de bênção sobre a nossa vida. E quando essas promessas se cumprem, há tanta alegria no nosso coração. Ela continua dizendo, Ruth 4, agora, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador. Ruth e Boaz segurando agora um filho nas mãos. Bendito seja o Senhor. A alegria começa no reconhecimento da soberania e da fidelidade de Deus. Quando eu reconheço a soberania e a fidelidade de Deus, a alegria começa a reinar no meu coração. Ela nasce quando eu reconheço isso. Eu tenho então um louvor nos meus lábios. Eu posso dizer que Deus é digno da minha adoração, do meu louvor. Que não te deixou hoje sem resgatador. Deus é fiel, seus propósitos. No caso de Noemi, ele trouxe Boaz, que se casou com Ruth. Depois você lê a história toda, completa. São 4 capítulos apenas. É uma história linda, para que você entenda todo o contexto. Ele trouxe Boaz, que se casou então com Ruth, e foi o seu marido, e se cumpriu então a promessa de restauração e esperança na vida dessas 2 mulheres. Uma era viúva e se tornou agora uma mulher casada novamente, um homem que te trouxe dignidade, um homem que te deu um filho e permitiu que ela vivesse então uma nova história. Uma mulher que era de Moabe, uma mulher que era de uma região pagã. Agora essa mulher entra na genealogia de Cristo. É assim comigo e com você. Que história que nós tínhamos antes de conhecer ao Senhor, que caminhos nós andávamos antes de conhecer ao Senhor, e Ele te chama agora a sentar à mesa, e Ele te chama agora nada mais, nada menos de filha, filho. Ele nos dá essa identidade, Ele nos traz para perto, Ele nos resgata de uma vida de pecado, para viver agora uma vida que glorifica o nome dEle. Para nós, isso nos lembra que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, trazendo soluções, trazendo restauração e trazendo bênção. Você se lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Como estava o seu coração quando você o encontrou? Com certeza o seu coração estava também se sentindo fracassado, perdido, rejeitado, humilhado. Quando você chegou na presença desse Deus amoroso, você recebeu consolo, você recebeu vida nova. Como nós cantamos aqui, você recebe vestes novas, anel no dedo, lugar à mesa. E um lugar à mesa com o seu nome. O Senhor te chama pelo nome. É assim que Deus faz com todo aquele que se aproxima dEle. Ele nos limpa, Ele nos resgata. Ele já pagou um alto preço. Então não olhe para a sua vida te menosprezando, olhando para aquilo que tem marcado a sua vida na dor. Olhe a partir de hoje, a partir dessa mensagem que o Espírito Santo traz ao seu coração. Senhor, eu quero olhar para a minha vida agora, não mais como Mara. Quero olhar para a minha vida agora como Noemi. Eu quero olhar para a minha vida como o Senhor me vê e não como o mundo me marcou. Porque o mundo continua querendo nos marcar, o mundo continua querendo nos rotular. Mas nós vivemos agora na presença de um Deus que tem todo o poder. E Ele tem vida nova para mim e para você. Amém? Mesmo quando pensamos que tudo está perdido, Deus pode virar páginas amargas. Transformar capítulos de alegria na minha vida e na sua vida. Porque Ele é especialista em transformar dor em esperança. Vazio em plenitude. Lágrimas em sorriso. Bem,
Nossa alegria se completa quando percebemos que Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Mesmo quando a gente pensa que sim. Mesmo quando a gente se revolta muitas vezes. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Mesmo nos momentos de dor, Ele está preparando algo bom. Quando a promessa se cumpre, podemos experimentar uma alegria plena e duradoura. Vai além das circunstâncias. No final, Noemi não apenas recuperou o seu sustento, que era a grande preocupação dela. Como que eu vou viver agora? Como que eu vou me sustentar agora? Já não tenho mais o meu marido, já não tenho mais meus filhos, não tenho nem netos. Não tenho netos, porque meus filhos morreram antes de me dar netos. O que vai ser de mim? A preocupação era o sustento, mas o Senhor tinha muito mais para dar. E Ele faz assim na minha vida e na sua vida. O Senhor não tem só sustento para me dar e para te dar. O Senhor tem vida plena, abundante. O Senhor tem carreiras para você. O Senhor tem filhos para você. O Senhor tem muito mais do que você tem pedido a Ele, que você tem pensado. Comece a colocar diante do Senhor a sua necessidade e você vai se surpreender com aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há dificuldade para alguém que é todo-poderoso. Não há dificuldade para um Deus que pode todas as coisas. Comece a ter fé nesse Deus que faz o impossível. Nada é impossível para Ele. E todas as promessas que Ele faz são confiáveis. Mesmo quando as nossas circunstâncias parecem impossíveis ou sem solução, podemos confiar que Deus pode cumprir a sua palavra. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Essa palavra que traz vida. Essa palavra que te faz lembrar desse Deus pode todas as coisas. E ele continua dizendo lá em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? O Senhor tem algo novo para fazer. O Senhor tem algo novo para fazer com esta igreja, você crê? O Senhor tem algo novo para fazer através dos ministérios que se reúnem para glorificar o nome de Deus. O Senhor tem algo novo para fazer na quarta-feira à tarde. O Senhor tem algo novo para fazer na intercessão, no louvor. Quando os jovens se reúnem, quando as mulheres se reúnem, quando as crianças se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Quando missões se reúnem para fazer uma festa, para abençoar os missionários que estão longe e perto. O Senhor quer fazer algo novo. Nosso Deus é Deus de coisas novas, de vida nova, de novidade de vida. O Senhor quer escrever e continuar escrevendo através de mim e de você uma nova história. Ele pode transformar situações antigas em algo novo, surpreendente. Foi isso que Ele fez na vida de Noemi. Ele surpreendeu a vida daquela mulher. Ele surpreendeu a vida de Ruth. E nessa manhã, o mesmo Espírito de Deus está fazendo um convite para que você venha viver algo novo em Deus. E depende mais de você do que de Deus, porque o Senhor já está disposto a fazer. Depende de uma posição sua. Depende de você se dobrar diante de Deus e falar, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a me posicionar. O Senhor espera esse momento. O Senhor espera. Você possa arrancar sorrisos do Senhor, fazendo aquilo que Ele espera que você faça. É um convite a observar, esperar e ter atitudes. Comece a perceber a partir de hoje oportunidades que o Senhor vai abrir para você. Seja oportunidade de trabalho, seja oportunidade de novos contatos, seja oportunidade na sua família, seja oportunidade de se retratar com alguém que você precisa se retratar. Seja a oportunidade de liberar perdão que está retido. A palavra de Deus diz que a única coisa que pode nos separar dele é
pecado que nos separa, é algo que está nos separando de Deus. Então, se existe algo que te separa do Senhor, corre hoje para se acertar, para que Deus possa derramar sobre a sua vida algo surpreendente, algo novo, que você possa enxergar ainda essa semana. Amém? Você possa glorificar. E um último versículo aqui, Salmo 37:4 diz assim: deleita-te também no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. Se deleita no Senhor, se alegre nele, se dobre diante dele, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Eu estava ali achando que estava tão sozinha. Falei com o Senhor, e Ele concedeu o desejo do meu coração. Qual é o desejo do seu coração hoje? Apresente diante do Senhor o seu coração, o desejo que está no seu coração. Quando nós nos deleitamos nele, os nossos desejos se alinham à vontade dele. É surpreendente como isso acontece. Aqueles desejos que te afastavam dele começam a ser trocados pelos desejos que ele tem para você de fato. Que é desejo de paz, de alegria, de terminar bem. E mais importante do que começar bem algo, é terminar bem algo. É terminar bem na presença de Deus. Muitos começaram bem caminhando na presença de Deus. Pareciam que iam, nossa, vai dar um pregador, vai dar uma pregadora, vai dar uma pessoa que vai... Mas parou no caminho. Começou bem, mas parou. Não deu continuidade, não permaneceu, não se dobrou na presença de Deus. Talvez caiu na dor, não olhou para aquele Deus que pode todas as coisas. Então termine bem, termine com o Senhor até o fim, para receber a coroa da vida. A história de Noemi nos ensina que a alegria pode até se perder no momento, mas que nunca está fora do alcance de Deus. No final da história, vemos que Deus transforma a dor de Noemi em alegria. Aquela mulher chegou em Belém dizendo que estava vazia. Terminou a sua vida agora com os braços cheios e um nenenzinho lindo, segurando esse neném, recebendo Obed na presença, sua presença, recebendo esse neto que era um presente de Deus. Obed não foi apenas um consolo, mas parte do plano maior de Deus. Ele se tornou quem? Avô do rei Davi, da linhagem que viria o próprio Messias, Jesus Cristo. Olha o que Deus fez na história de Noemi. Olha o que Deus fez na história de Ruth. Olha o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Bem, a promessa de Deus vai além do que pedimos. Ele cumpre de forma abundante para a sua glória. Bem, para colocar a conclusão aqui. Então, concluindo agora a palavra. Essa palavra que veio ao meu coração, encheu meu coração de alegria. E espero que tenha conseguido transmitir essa mesma alegria que eu senti do Senhor ao coração da igreja. Ele transforma Mara em Noemi novamente. A alegria verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio dos problemas. Se hoje você sente que a sua vida está como a de Noemi no início, marcada pela dor, marcada pela amargura, lembre-se que Deus tem para mim e para você capítulos novos para escrever. Hein? Assim como Noemi, podemos confiar que o Senhor não nos abandona. Ele é a fonte da verdade, da verdadeira alegria. A alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza que Ele está cuidando de nós e cumprindo o seu plano perfeito. Então acompanha comigo aqui a história de Noemi, então mostra que a dor não é o fim da história. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 126, 5, 6, os que semeiam com lágrimas, colherão, cegarão com alegria. Deus nunca nos abandona. Hebreus 13, 5, de maneira alguma te abandonarei, nunca jamais te abandonarei. É o Senhor te dizendo, eu não te abandono, filho, te abandono.
E a alegria verdadeira é Cristo em nós. João diz, assim também vós, agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei. É o próprio Cristo nos dizendo, e o vosso coração se alegrará. E ninguém tirará de vós a vossa alegria. Amém? Se coloque em pé. O mesmo Deus que transforma a amargura em alegria, transformou a amargura em alegria, a perda em herança, a solidão em família. É o Deus que também cumpre as suas promessas em nossa vida. Ele transforma a amargura em alegria, perda em herança, solidão em família. Esse Deus está aqui e Ele cumpre promessas ainda. Feche seus olhos por um momento e agradeça a esse Deus que tem vida nova para você, alegria para você.